E aí, terça-feira, aquele abraço, bom dia para você, mais uma vez aqui no Tomazão TV. Vamos atualizando as informações. Agora, gradativamente, o Remo ainda curte o acesso, o torcedor ainda com todo o direito de comemorar, mas os dirigentes, depois de passar da segunda-feira, agora vão começar a colocar as coisas no lugar. Cabeça para gerir o futuro e que não vai demorar muito para chegar, não, porque a Série A do Campeonato Brasileiro para o Remo começa dia 28 de janeiro. E aí tem a abertura da temporada com a Supercopa, tem o Campeonato Paraense e a necessidade de um trabalho de imediato. Prioridade 1 no Remo, renovação com o técnico Guto Ferreira. Ele quer ficar e o Remo também quer que ele continue e agora iniciando um novo trabalho. Pedro Rocha tem contrato encerrando agora no final do ano. Super valorizado, foi um jogador que entregou o custo-benefício total, né? Ao contrário do Viseu que veio junto com ele. Uma pena, porque o Viseu, a gente sabe que é um goleador, mas o Pedro Rocha encaixou, caiu muito bem com a camisa do Remo, o fez muito bem, se recuperou, né, das contusões que o afligiam, que atrapalhavam o seu rendimento e acabou fazendo uma temporada espetacular. Também tem interesse em ficar. Devem aparecer propostas, mas a prioridade, por enquanto, é do Remo. E dentro de um parâmetro, isso pode ser realmente chegar a uma conclusão, a um bom entendimento. E tomara que aconteça. Anunciaram ontem, aliás, o Júnior Safa, lá de São Paulo, o Pavani, que estava engatado com o Guarani, tem interesse em continuar no Remo, deve continuar, assim como o Jaderson, que tem contrato, Marcelo Rangel, entre outros jogadores, e o Marcelinho, lateral direito, na mira do Guarani. Mas o Remo espera que isso seja apenas especulação. Se o Marcelinho não tiver interesse em continuar, se o Remo não tiver interesse em continuar com o Marcelinho. Tudo isso será avaliado num trabalho da diretoria com relação à permanência de alguns jogadores que estão no elenco, que terminaram a temporada, muitos não vão ficar, não devem continuar, mas outros têm interesse, além de ficar, tem interesse do Remo também que eles continuem. Ainda da entrevista coletiva do Guto Ferreira. Muito importante essa colocação feita por ele. É um papo reto, cara, é direto e reto o que ele diz. Ah, chegamos à Série A. Agora, entender o que é chegar à Série A nesse momento atual que vivemos no futebol. E o Pará precisa entender. Os clubes, nesse caso o Remo, precisa entender o tamanho da grandeza que é chegar à elite do futebol brasileiro. E ele manda direto o recado e sabe como é que funciona. Guto Ferreira. Tem duas vias. Uma via que o Brasil todo precisa sim enxergar a força desse Estado e do futebol nesse Estado. Mas esse Estado precisa se valorizar e entender que para estar jogando, caminhando no nível que se está chegando, que se está brigando, precisa estar estruturado, altamente organizado e precisa pensar grande. Senão, da mesma maneira que sobe e desce e escapa e vai tudo embora. Esse trabalho foi um trabalho que vem numa sequência de crescimento. Então tem um aprendizado a cada dia, mas precisa ter o entendimento que a cada dia precisa melhorar mais e mais e mais. A força é gigante, desde que haja o entendimento e o pensamento grande. E o entendimento que precisa se fazer coisas grandes. Coisas grandes não precisa necessariamente ter investimentos no nível de Flamengo, de Corinthians, até porque é impossível. Mas coisas grandes é pensar grande, se construindo, se estruturando e entendendo o processo do que é o futebol. Fazendo isso, com a força dessa torcida, cara, vai vivenciar anos e anos de sucesso na Série A. Mas se não souber fazer,
vai ter problemas na frente. Não tem muito o que nem rebater, né? Muito bem explicado, muito bem colocado pelo técnico Guto Ferreira, que aqui para nós, né, também chegou pelo entendimento, entendeu os costumes, a ser um homem de fé, né? Numa cidade religiosa como é Belém, com a padroeira que é Nossa Senhora de Nazaré, como ele é religioso, entendeu tudo isso, os costumes, a culinária, tudo isso caiu muito bem, né? Tanto que a família está toda aí e o Guto está muito feliz e merece realmente todo esse sucesso. É mais um acesso na sua carreira e que possam vir outros. E tomara que ele continue aí fazendo esse trabalho belíssimo que faz no Remo. Olha, só para lembrar, faturamento do Remo com 4º lugar. Aliás, 2º, 3º e 4º lugares da Série B do Campeonato Brasileiro recebem uma premiação da CBF. 1,5 milhão pelo acesso. Quem recebe mais é o Curitiba, porque, além do acesso, ganhou o título de campeão e recebeu vai receber um prêmio de 3,5 milhões. Agora, rapidinho, fazendo uma leitura com relação à arrecadação dos clubes da Série B. O Paysandu teve 3 vezes fora da zona do rebaixamento. 3. Em todas as outras rodadas, as 35, ele permaneceu na zona do rebaixamento, e muitas delas como lanterna, e como terminou a competição. Paysandu, ele é o 4º colocado em arrecadação e público na competição que acaba de terminar. Para você ver. O Remo primeiro arrecadou 15 milhões 794, Curitiba campeão 10 milhões 327, Atlético Paranaense, 2º colocado, 9 milhões 814, Paysandu 7 milhões e 21, 4º colocado, e Chapecoense 4 milhões 304, e o Criciúma, que também estava brigando lá, 4 milhões e 51 mil. Para ver o tamanho da grandeza da torcida do Paysandu, merecia muito mais. Mas o trabalho, ele já começou. O Paysandu já está pensando em 2026, já anunciou o executivo. A gente sabe que o Vandic será o gerente, e ontem a diretoria, o comitê de futebol anunciou o novo técnico. Aí ele aí, ó, Júnior Rocha, que já passou por vários clubes do futebol brasileiro, tem um ótimo trabalho de acesso na Ferroviária, na Luverdense, foi alvo, né, de interesse tanto do Paysandu como do Remo num passado muito recente. É um técnico que tem, nesse momento, a cara dessa reconstrução do Paysandu. Então, até por uma questão de justiça, eu vou ouvir aqui, num depoimento feito exclusivo para o Tomazão TV, o doutor Alberto Maia, que fala da avaliação feita e tudo aquilo que está sendo planejado com a contratação do Júnior Rocha, o novo técnico do Paysandu, doutor Alberto Maia, com exclusividade aqui no Tomazão TV. Bem, Tomaso, a contratação do Júnior Rocha foi uma contratação muito bem avaliada pelo Comitê de Futebol, pelo nosso executivo, Marcelo Santana, e pelo nosso gerente, né, o Vandic Lima. Avaliamos, né, todo o contexto da Série C dos últimos 5 anos, e diante dessas avaliações encontramos de forma muito positiva o nome e a trajetória do técnico Júnior Rocha. Por quê? É um técnico que tem mais de 100 jogos na competição, é um técnico que nos últimos 4 anos, todas as equipes que ele comandou chegaram ao quadrangular de acesso à Série B. Isso é um ponto muito positivo para nós. Tem um acesso da Ferroviária, né? Tem um acesso com a Luverdense. É um técnico que conhece os atletas desta competição. É um técnico que realmente vai nos ajudar muito na montagem do elenco do próximo ano. Eu acho que o nosso foco maior, desde o início, né, eu falei do comitê, é com relação à Série C. Precisamos preparar essa equipe para iniciar bem essa competição. E o Júnior Rocha realmente tem toda a credencial para fazer um grande trabalho no Paysandu, juntamente com a nossa torcida. Estamos muito confiantes, né, que o trabalho será feito com a prioridade que tem que ser, que é a Série C, para que a gente possa tirar o mais breve possível o Paysandu da Série C e que ele volte para a Série B.
Esse é o nosso maior objetivo do próximo ano e acreditamos muito que o Júnior Rocha será primordial nessa árdua tarefa que teremos de conseguirmos o acesso do nosso querido Paysandu Esporte Clube. Não existe outra colocação a não ser a ser feita de que o Paysandu ele tem que trabalhar do tamanho que ele é nesse momento. Ele pode crescer, ele tem que ser grande como ele é. A história por si só fala, mas no momento o Paysandu tem que estar com o pé no chão, com uma gestão equilibrada, como disse o doutor Alberto Maia, a questão de pagamentos em dias, de direito de imagem, e os jogadores entenderem o processo, né? Essa reconstrução que não vai ser fácil, e a gente torce para que dê certo. Muito boa a contratação do Júnior Rocha, um cara que nunca trabalhou no futebol paraense dentro da filosofia traçada pelo Comitê de Futebol. Agora é apresentar o homem, o monitoramento que está sendo feito dos jogadores que devem ser contratados, e não vai ser demorado, isso vai ter que ser também com uma certa pressa para que o Paysandu possa formar o seu elenco. E na primeira quinzena, entre 10 e 15 de dezembro, o Paysandu já vai reiniciar os trabalhos e começar a temporada 2026. Dado o recado, você ligado aqui no Tomazão TV, obrigado. Não esquece de assinar o canal, de acionar o sininho, de deixar o like, que é importante para que a gente possa crescer cada vez mais e o YouTube possa fortalecer o nosso conteúdo. Tamo juntos, então? Grande abraço para você. Até amanhã.